No exercício 1.7, deseja-se representar, através de objetos, valores inteiros positivos e operações sobre esses valores. Para isso, você deve criar uma classe chamada inteiro positivo, que vai conseguir armazenar então o valor inteiro positivo e operações, e vai prover operações, prover métodos sobre esses valores. O primeiro passo é você fazer um diagrama de classes e depois criar o seu projeto. Esta sua classe inteiro positivo, ela terá um único atributo encapsulado para armazenar um valor x. E ela tem que ter os seguintes métodos. Primeiro, um método setValor, que realiza a consistência necessária para garantir que x seja um inteiro positivo, ou seja, tem que ser valores maiores ou iguais a zero. Um método que retorna true, caso o x seja ímpar. Até aqui nenhuma novidade, apenas prestar atenção no encapsulamento, e aqui é um método que retorna verdadeiro ou falso. Na letra C, um método que imprime os divisores inteiros de x e a quantidade de divisores. Então esse método ele tem que imprimir duas informações. Aqui eu dou exemplo para o número 12. Os divisores inteiros são aqueles valores cujo resto da divisão é zero. Por exemplo, 12 dividido pelo próprio 12, o resultado dá 1 e o resto é zero. Agora, 12 dividido por 11 já não dá um valor exato, dá um valor quebrado. Então, 11 não é um divisor inteiro de 12. Já o 6, 12 dividido por 6, o resultado dá 2 e a divisão é exata. No caso do número 12, temos aqui que os divisores inteiros dele são o próprio 12, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o seu método vai imprimir esses divisores aqui e, ao final, ele vai imprimir a quantidade de divisores do número x. Para isso, você usa o system.out.printf que nós vimos na primeira parte da disciplina. Letra D, um método que calcula e retorna o fatorial de x. Aqui também não há segredo, nós fizemos esse método na primeira parte da disciplina. Vamos rolar para baixo aqui. Letra E, um método que calcula e retorna a função h de x. Essa função h de x, ela é simplesmente uma soma de frações, de x frações, onde x é a quantidade de frações que tem que ser somadas. Por exemplo, se x for igual a 5, o resultado do método h de x vai ser 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. O resultado disso aqui vai dar 2,283. Então, esse é o valor que o seu método h de x terá que retornar. Letra F, um método que calcula a função p de x, que é definida por essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, você vai ver também que, na verdade, o x é a quantidade de frações que você vai ter que considerar nessa conta aqui. Então, por exemplo, com x igual a 5, você vai ter que aplicar essa função aqui em 5 elementos, em 5 frações, que é justamente esse exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para x igual a 5, o resultado vai ser justamente o resultado dessa soma aqui. Preste atenção que nem todos os elementos são soma e subtração, tem intercalados aqui, ó. Subtração, soma, subtração, soma. O resultado desse para x igual a 5, 0,4207, para você conferir aí com o seu cálculo. E a letra G, o último, é um método que calcula a raiz quadrada de x. Para isso, você deve se lembrar que nós usamos lá na primeira parte da disciplina
o método da classe Math, que calculava justamente a raiz quadrada de um determinado valor. É só aplicar esse método.